volta dupla no Palmeiras? Vou te atualizar sobre as situações de Vitor Roque e Paulinho. Há um empate do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve ter nos próximos dias oferta oficial da Premier League por Alan. Preciso te contar sobre uma saída importante no Palmeiras. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Quero responder agora se Paulinho e Vitor Roque podem virar reforços do Palmeiras para a decisão contra o Novo Horizontino do domingo. Você sabe que o Vitor Roque foi utilizado apenas nos minutos finais do jogo de ida na última quarta-feira na Arena Barueri. O Vitor Roque ainda vem lidando com problemas no tornozelo. Recebeu uma paulada muito forte e tem sido muito difícil a recuperação. Por exemplo, no treino dessa quinta-feira o Vitor Roque nem conseguiu participar do treino dentro de campo. Ele ficou restrito à fisioterapia para tentar acelerar o processo de recuperação desse tornozelo. A tendência é que o Vitor Roque vá jogar como titular apenas se for na base do esforço máximo, daquele sacrifício por ser uma grande decisão. Mais natural seria que ele começasse no banco de reservas e ganhasse alguns minutos na etapa final. Sobre Paulinho, nenhuma chance de reaparecer no time na partida contra o Novo Horizontino. Jogador que se recupera de uma cirurgia na tíbia da perna direita, cirurgia realizada pouco depois da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano passado, tem feito trabalhos físicos e também dentro de campo, mas ainda não trabalha de forma integral com o restante do elenco. Por exemplo, coletivo, trabalho com bola, finalizações, ainda não tem o Paulinho. O Palmeiras não dá nenhuma projeção sobre o retorno do atleta para não criar ainda mais pressão e responsabilidade. Mas a tendência é que o Paulinho esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2026, jogador comprado em janeiro do ano passado, que praticamente não jogou, custou 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo de 2 atletas. E no dia em que disputa a final do Paulistão, o Palmeiras foi avisado de que vai perder Lucas Andrade, técnico do Sub-20 e um dos mais promissores treinadores da academia de futebol. Ele chegou há bastante tempo e já passou por todas as categorias de base do Palmeiras nos últimos anos. O Lucas Andrade acaba de ser convidado para assumir a seleção brasileira Sub-20, vai ser responsabilidade dele também preparar a seleção que disputará a próxima Olimpíada. Despedida do Lucas Andrade do Verdão acontece assim que a participação alviverde na Libertadores Sub-20 terminar. O time está no Equador e estreia no próximo domingo. Lucas chegou ao Verdão em 2016 e agora sim eu consegui entender por que na virada do ano o Palmeiras entrou em contato com Alan Barcelos para tentar tirar o técnico do Sub-20 do São Paulo. Confesso que aquele movimento me soou estranho, até porque o Lucas Andrade é alguém muito forte, muito importante, reconhecido dentro do Palmeiras. Agora está muito claro que esse movimento antecipado da contratação do Alan Barcelos visava a substituição do Lucas Andrade. É de se imaginar que as conversas para ele assumir a seleção brasileira Sub-20 já estavam avançadas no início da temporada. O Alan Barcelos decidiu ficar no São Paulo, teve seu contrato renovado e está sendo preparado para no futuro não tão distante assumir o time principal do tricolor. E o Palmeiras está a um empate de acabar com um longo jejum de títulos e se sagrar campeão paulista. Na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri, o Verdão fez 1-0 no Novo Horizontino, gol do Flaco Lopes no primeiro tempo. Novo Horizontino que desperdiçou pênalti, o Robson bateu e o Carlos Miguel pegou. Palmeiras que teve a chance de fazer 2-0 no início do segundo tempo. Gustavo Gomes acabou marcando, mas o gol foi anulado por conta do impedimento. Que vem informação importante. Se empatar ou vencer a partida de volta em Novo Horizonte, domingo, às 20h30, Palmeiras se sagrará campeão, colocando fim a um tabu de quase 2 anos sem qualquer taça. A última conquista alviverde havia sido justamente a do Campeonato Paulista de 2024. Mas quero falar sobre uma possibilidade de saída. O atacante Alan, que foi titular na final contra o Novo Horizontino, interessa agora ao Newcastle, o clube inglês, que foi muito criticado por perder Raya para o Bournemouth, e o início do Raya tem sido extremamente interessante na Premier League. Isso faz com que o Newcastle tenha ainda mais pressão para contratar o Alan, jogador que foi revelado no Palmeiras e que já teve oferta de 35 milhões de euros, recusada recentemente, feita pelo Napoli. Importante registrar que o Newcastle acaba de renovar seu contrato com o fornecedor de material esportivo, assegurando a entrada de um bom dinheiro. Inclusive, há um emissário do Newcastle em território brasileiro. Ele veio para tentar uma aproximação do Alan e também para tentar avançar na contratação de Vieri, jogador que tem surgido como uma grande promessa da zaga do Grêmio. Só para completar, em relação ao Alan, a ideia da diretoria é não negociá-lo, mas
Quando o Palmeiras contrata o Arias para jogar na mesma função do Alan, já dá para imaginar que diante de propostas interessantes que possam pintar na metade do ano, o atacante de 21 anos de idade tem grandes chances de ser negociado. E você, que pensa sobre o Alan, qual seria o valor que você exigiria para vendê-lo? Já dá para cravar Palmeiras campeão? Usa o espaço para comentário, registra o que você pensa, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vamos falar fonte. De São Paulo, de decisão do Paulista também, certo? Aliás, tem matéria do Daniel Bocato falando ali do gramado do Allianz, né? E o André Mas o jogo vai ser no Allianz, né? no Allianz, o jogando ano. O jogo do Allianz vai ser contra o Mirassol. Acho que é Mirassol. É Mirassol e Botafogo, acho. São dois, se não me engano, acho que é essa sequência, então, de jogos no Allianz, né? Eu vi uma informação do Hernan que me chamou a atenção da multa do Rômulo, porque muita galera falando assim nas redes sociais, que o Novo Horizontino vai ter que pagar 1 milhão pro Rômulo jogar, mas vai dar um calote, não vai pagar, o Palmeiras nunca vai ver esse dinheiro. Mas não é bem assim, né? Sabem nada, inocentes. Mas já pagou? Não. Mas vai pagar. Deve pagar. Não. Mas como é que é? Tipo, paga antes? Paga depois? Paga em parcelado? Não, o que tá no contrato é... Vamos lá. Vamos explicar. Você não precisa especificar para o clube, né, que tem os direitos do jogador que você vai usar, é simplesmente você escalar. O Palmeiras já sabe pela imprensa que noticiou, a gente aqui noticiou também, que o Rômulo vai jogar, pelas declarações do presidente. Eu até ontem falei com uma pessoa que me deu uma informação valiosa sobre esse tema, e ela falou assim, mas nem precisa avisar, ele já avisou todo mundo que vai, o presidente lá já avisou todo mundo que vai jogar, vai usar o Rômulo. Não, dito isso, isso não é um problema, isso é zero problema dentro do Palmeiras. O Palmeiras sabe que vai utilizar o Rômulo. Não necessariamente você precisa ter ali uma formalização, um e-mail, um telefonema, um sinal de fumaça. Escalou, beleza. Entendi. Você escalou, pronto. Aí para pagar, como é que faz? Não, é só assim, não é assim, me paga pra você escalar. É o seguinte, se você escalar, você vai me pagar. E você não precisa formalizar. Entendi. Senhor Bruno, informo que... Já está formalizado no contrato. Já está no contrato, escalou, o cara tá lá, tem a prova, né? Uma bela prova, né? O cara vai entrar em campo. Vai ter que pagar. E o pagamento é feito no primeiro dia útil do mês subsequente, tô dando até o texto que tem lá no contrato. No primeiro mês subsequente à escalação do atleta. Então, hoje, a final vai ser o quê? Dia 8, dia 9? É isso? Dia 7, sei lá? A final é dia 8. Dia 8. Então, no primeiro dia de abril, que por um acaso é o dia da mentira, mas os caras vão ter que pagar porque está no contrato, dia 1º de abril, você tem que já apresentar o Pix, o depósito do 1 milhão pago para utilizar o jogador. Então está no contrato. Então o Novo Horizontino não tem para onde correr nesse caso, né? Porque tá no contrato, tem que pagar no mês seguinte. E aí se você não pagar, aí tem toda aquela questão de justiça, jurídico, juros e tal. Aí é uma dívida bancária que você faz. A gente vai saber, então, quando tiver a escalação. Se ele vai jogar? Ou se ele vai estar relacionado ou não, se ele for relacionado. Não, então, mas não é aquela coisa assim... Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a questão do empréstimo do Alisson do São Paulo pro Corinthians. Certo. Você sabe antes, pagou, caiu o dinheiro, não caiu. Nesse caso, não. Não precisa cair o dinheiro pro Novo Horizontino escalar. A partir do momento que ele escalou, ele vai ter que pagar. E não é escalar no time titular, o cara vai ir pro banco de reservas, o cara ser relacionado. Isso também é... Porque assim, vamos lá, você vai deixar o cara no banco. Certo. Mas o cara não entrou em campo. Mas tá relacionado. Sim, o certo seria ele estar fora. É verdade. Isso, eu fiquei em dúvida nisso. Não, mas o certo seria o cara nem ser relacionado e ficar lá com... Se ele for para Novo Horizonte, pro estádio lá, com o uniforminho de treino, de aquecimento e tal. Aquecimento não, o uniforme de quando você viaja, né? Sim, de viagem. De viagem. E ficar lá. E começou o jogo, começou o protocolo do jogo, aquecimento e tal, ele sobe pra tribuna. Aí... Não tá relacionado, não tem que pagar. Sim. Claro, mas se ele tá na súmula ali como titular ou reserva, é isso. Tá na súmula oficialmente. Você não usou porque não quis. Apresentou o RG ali pro mesário. Não usou porque não quis. Você jogou bola, né?
Boa Não é assim? época, assim, né? Nossa, Apresentou o saudade. RG lá, É. é isso daí.